Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos a primeira parte da aula sobre as ditaduras cívico-militares na América Latina. Para participar conosco nas interações via chat, contamos com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse, boa noite, garotada aí do terceirão, professores, colegas que estão nos acompanhando e motivando essa garotada aí para as provas, para os vestibulares. Se liga aí que tem bastante coisa para estudar hoje. Bastante informação, inclusive quem tiver a versão impressa do Caderno do Aluno, volume 3, pode lançar mão que nós faremos uma leitura compartilhada de um texto extraído de lá do nosso material, daqui a pouquinho. Antes, a gente vai começar, né, os nossos trabalhos apresentando para vocês os objetivos e as habilidades da aula de hoje. O nosso objetivo de hoje é apresentar as principais características das ditaduras cívico-militares na América Latina, incluindo o Brasil, relacionando-as com o contexto da Guerra Fria. As habilidades que trabalharemos do currículo do Estado de São Paulo são: estabelecer as relações entre Guerra Fria e os golpes militares na América Latina e caracterizar os governos militares instalados no Brasil a partir de 1964, considerando especialmente a supressão das liberdades e a repressão à oposição. Lembrando que essa última habilidade vai ser continuada, né? O trabalho com ela vai continuar na nossa próxima aula, na semana que vem, onde falaremos com maior profundidade somente sobre o processo das ditaduras aqui no Brasil. Vamos começar, então, nosso trabalho de hoje? Dá uma olhadinha na tela que nós já temos uma interação. Pelos dizeres dos cartazes que estão aí nas imagens que vocês estão vendo, quais direitos foram suprimidos durante a ditadura? Só pontuando que as duas imagens contextualizam momentos da ditadura no Brasil. Observem os cartazes que estão aí nas imagens e respondam para nós sobre esses direitos suprimidos durante esse período. Em 1 minuto, a gente volta. Voltamos para a interação, tá subindo rápido aqui no chat, isso significa uma participação intensa dos estudantes, está muito legal, parabéns, garotada. Vamos aqui pegar algumas respostas que estão subindo. Vamos ver aqui a Leidiana, né? Os direitos suprimidos foram de expressão, liberdade e informação, no caso a liberdade de expressão e comunicação. Ana Carolina vai dizer liberdade e o direito, né? Aí da questão das mulheres, da censura. Bem legal também sua resposta. A professora Rosângela nos dá também a sua contribuição, afirmando que os direitos que foram suprimidos foram os direitos de expressão e também o voto popular. E as respostas, professora Luíse, tem muita resposta legal, contextualizada, mas eles estão seguindo essa lógica aí do direito, da liberdade de expressão e da cidadania através do voto.
Perfeito, estudantes e professores também que sempre abrilhantam aí o nosso chat, contribuindo, dando sugestões para os estudantes. Eu agradeço aí a colaboração e a participação de vocês com o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. E realmente, as imagens, eu vou pedir para o pessoal da produção colocar novamente em tela para vocês. A da direita é um protesto aí de artistas, né? Inclusive essas artistas, se vocês virem depois pela legenda, vocês vão ver que são atrizes famosas da TV até hoje, muitas delas aí, né? E elas estão num protesto contra a censura. Então, quando a gente fala de censura aos meios de comunicação, às artes, a gente está falando de falta de liberdade de expressão, como muitos de vocês pontuaram corretamente no nosso chat. Já a imagem da direita, a menorzinha aí, lá em cima a gente vê um cartaz pelas diretas já e pela Constituinte, né? Uma nova Constituição, onde estaria previsto o direito ao voto à presidência da República, que durante o período da ditadura militar no Brasil não foi aí concedido, né? Ele foi retirado do povo. Tá? Então, não existia o direito a votar para cargos no executivo durante a ditadura. A gente vai ver já já quais foram aí os dispositivos legais utilizados pelo regime militar para justificar essa supressão de direitos. Antes de mais nada, a gente não pode perder de vista, estudantes da terceira série, que os golpes militares, as ditaduras militares na América Latina, incluindo a do Brasil, estão estritamente ligadas ao contexto da Guerra Fria, a bipolaridade entre capitalismo e socialismo, que eu nem vou me estender mais, que nós estamos trabalhando com isso há muitas aulas e vocês já estão aí craques nisso. Então, esse é o grande fio condutor da narrativa, o contexto da Guerra Fria, né? Tendo aí os seus desdobramentos nas políticas, no cenário político aqui na América Latina. E um símbolo aí dessa questão da interferência norte-americana, esse alinhamento, né, dos regimes políticos na América Latina com o capitalismo norte-americano, fica muito explícito numa operação chamada Operação Condor. Para a gente entender um pouquinho mais da Operação Condor, vamos fazer a leitura compartilhada de um texto que está lá no caderno do aluno, como eu já sinalizei para vocês no início da aula. Vamos dar uma olhadinha? Então, eu vou ler com vocês. Eu leio daqui, vocês leem daí. Ditaduras cívico-militares na América Latina. Durante a Guerra Fria, a América Latina viveu a experiência das ditaduras cívico-militares entre as décadas de 1960 e 1980. Essas ditaduras apresentavam características bastante semelhantes, entre elas o apoio do governo dos Estados Unidos aos militares latino-americanos e, em consequência, a interferência para a implantação de regimes ditatoriais de mais da metade das nações da América Latina, com o intuito de coibir o comunismo. Na América do Sul, as ditaduras militares do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Bolívia e do Paraguai chegaram a manter entre si uma poderosa rede de comunicação para perseguir todo tipo de opositor ao regime. Então, a gente tem aí mais uma questão, como aponta a nossa habilidade ali de supressão de direitos e de liberdades. A Operação Condor era um símbolo disso num cenário já da América do Sul como um todo, de todas essas ditaduras aí que nós pontuamos no texto e que estão sistematizadas aí na chamada Operação Condor, né? Ela aparelha aí os regimes militares para perseguir opositores, né? Então vocês vejam aí no mapa, né? A parte em azul os Estados Unidos, né? E as partes em verde são os países que faziam parte aí, que integravam essa aliança político-militar com esse objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras. Como análise de documento histórico, nós não vamos fazer aqui, claro, por uma questão de tempo, mas está aí o QR Code para vocês acessarem o informe 334/77, que é do Centro de Informações do Exterior, que era um órgão subordinado ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil e que retrata o que foi essa Operação Condor, né? Eu não vou falar o teor do documento justamente para que vocês acessem o QR Code aí e vejam, né? É um documento aberto, né?
ele é liberado ali a sua divulgação, porque nós temos aí algumas leis que amparam a divulgação de documentos dessa época para fins justamente, inclusive fins historiográficos, históricos aí. Então, vocês vão ver nesse documento como é que funcionava essa integração entre as forças ali, as inteligências desses países que tinham regimes ditatoriais na América Latina. Vamos ver agora a questão do Brasil. Vamos começar pelo nosso país, né? Só pontuando que o governo de João Goulart, ele termina com o chamado golpe civil-militar de 64, né? O João Goulart ele é deposto do poder e quem assume no lugar dele é uma junta militar, né? E entre 64 e 68, alguns atos institucionais foram aos poucos suprimindo direitos e liberdades políticas e civis dos brasileiros. Então, primeiro ato institucional é o AI-1, que previa que as eleições para presidente seriam indiretas, cassou mandatos de vários parlamentares e também de cidadãos, né? Quando fala cassação de mandatos e também cassação de direitos políticos, é o direito de votar, que foi tirado de algumas pessoas aí, e de serem votadas, no caso de alguns parlamentares que tiveram aí seus mandatos suspensos. AI-2, o executivo, a partir do AI-2, vai governar por decretos-lei, né? Ou seja, são decretos que não precisam da aprovação prévia do legislativo. O próprio executivo já elabora e sanciona, entra em vigor a partir do ato aí publicado. E também o AI-2 prevê o bipartidarismo. Nesse momento, muitos partidos políticos foram fechados, foram cassados, foram criados para esse momento aí o ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, e o MDB, que é a Mobilização Democrática Brasileira, que era a oposição permitida, vamos dizer assim, nesse momento, tá? O AI-3, ele previa eleições indiretas também para governadores e prefeitos. Então, todos os cargos do executivo ficam aí com eleições indiretas até o AI-3. Vamos continuar vendo os outros atos institucionais aí. Nós vamos ter o AI-4, né? O Congresso ele foi fechado no início ali do regime militar e, nesse momento, ele é reaberto, ou seja, os parlamentares são convocados somente para aprovar a nova Constituição, que é a Constituição de 67. Tá? Na Constituição de 67 estão previstas a lei de imprensa, que vai sistematizar a questão da censura, a Lei de Segurança Nacional, e vão ter esses órgãos aí, né, o SNI, o DOPS e o DOI-CODE, que vão ser órgãos de repressão. E o AI-5, né, que é o mais contundente de todos os atos institucionais, que representa a supressão de direitos ao povo. Para que a gente conheça melhor o teor do AI-5, vamos fazer agora a apreciação de um documento histórico, que é o pronunciamento oficial do governo militar, em 13 de dezembro de 1968, onde eles vão colocar ali alguns artigos do AI-5, e vocês vão poder aí ouvir e ter conhecimento de quais direitos foram suprimidos naquele momento. Então, vamos ouvir. Artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Parágrafo único. Os interventores nos estados e municípios serão nomeados pelo Presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam, respectivamente, aos governadores ou prefeitos, e gozarão das prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei. Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Parágrafo único. Aos membros dos legislativos federal, estaduais e municipais, que
que tiverem seus mandatos cassados, não serão dados substitutos, determinando-se o quórum parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em: primeiro, cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Segundo, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Terceiro, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Quarto, a aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. C. Domicílio determinado. Parágrafo 1º. O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Parágrafo 2º. As medidas de segurança de que trata o item 4º deste artigo serão aplicadas pelo Ministro do Estado da Justiça, defesa à apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário. Então, vocês ouviram aí o pronunciamento oficial e fica muito explícito quais seriam esses direitos que estariam sendo suprimidos pelo AI-5, né? Então, ele cita a questão de que o presidente da República poderá cassar os direitos políticos de qualquer cidadão, que manifestações de natureza política ou associações de natureza política estão proibidas, e aí ele até prevê algumas sanções para pessoas que forem enquadradas aí nesse momento, né, como liberdade assistida, enfim. Então, realmente é uma contundente supressão de direitos individuais, de liberdades individuais e políticas também, tá? Então, foi um ato institucional que realmente até atenta contra a questão dos direitos humanos por conta da supressão dessas liberdades individuais. Agora, a gente vai dar uma pausinha na questão da ditadura no Brasil, né? Eu já alertei, já pontuo novamente que na aula que vem nós voltaremos a falar da ditadura no Brasil, e agora a gente vai ver outras ditaduras na América Latina, pontuando a Argentina e Chile, tá? Antes da gente olhar as outras ditaduras, vamos fazer um exercício para saber o que vocês já apreenderam da nossa aula até aqui. É um exercício do Enem, vai aparecer na tela para vocês aí, tá? Então, olha só, gente. O conceito de despotismo elaborado pelo filósofo Immanuel Kant pode ser aplicado na interpretação do contexto político brasileiro posterior ao AI-5, porque descreve... Então, olha só, eu vou deixar 2 minutos aí na tela, porque esse conceito do despotismo de Kant está contido neste QR Code. Aí vocês vão ter o acesso à questão do Enem completa e vão poder melhor responder a esse exercício, embora eu acho, né, professor Carlos, que está fácil esse aí, né? Tá bem fácil, com certeza vai bombar aqui no chat. Então, vamos lá? Em 2 minutos a gente volta.
Legal, voltamos para a interação e já estou aqui agradecendo aos professores que estão fazendo os seus elogios à aula, professora Luíse. É muito bom, isso nos motiva muito. Muito obrigado, professores. Vocês também fazem a diferença. E, professora Luíse, eu não vou tecer comentário, porque a galera aqui foi toda na A, 100%. 100%, então vamos ver se, né, todo mundo foi na alternativa correta. Vamos olhar a correção que vai aparecer na tela para vocês. Muito bem, estudantes. Alternativa A, né? Quem acessou ali o QR Code viu que o conceito de despotismo do Kant é quando o governo em que o chefe de Estado executa arbitrariamente as leis que ele dá a si mesmo e que substitui a vontade pública por sua vontade particular. Esse é o conceito que se aplica também ao contexto brasileiro e ao AI5, como vocês brilhantemente pontuaram aí, alternativa A. Antes de mais nada, eu gostaria só de retomar uma questão rápida para vocês, sobre o AI5 ainda, que o AI5 foi uma resposta também do governo às efervescências, vamos dizer assim, às ebulições sociais que estavam ocorrendo em 1968, que foi um ano de resistência em diversas frentes. Então, só para pontuar, e como vai aparecer na tela para vocês, no ano de 1968, houveram muitas manifestações. Eu vou destacar aqui a passeata dos 100 mil, que foi uma resposta à morte do estudante secundarista Edson Luiz Lima Souto. Ele só tinha 18 anos e ele foi morto em uma manifestação estudantil no Rio de Janeiro. Inclusive, essa manifestação estudantil era contra o aumento de preços em um restaurante, uma cantina, que era frequentada por estudantes, né, que vinham estudar no Rio de Janeiro. O Edson Luiz, ele era da região da região Nordeste, ele veio estudar no Rio de Janeiro. Então, era muito frequente estudantes que vinham de outras regiões para buscar um estudo melhor aqui no Sudeste. Então, esses restaurantes eram muito essenciais, né? Porque o estudante ali tem pouca renda, né? Muitos não trabalham, os pais custeavam, e por uma simples manifestação por um aumento de preços gerou esse evento, né, com a morte do Edson Luiz, e causou uma grande comoção, né? Então vocês vejam aí na imagem o corpo de Edson Luiz com muitos estudantes em volta, e pelo Rio de Janeiro cerca de 100 mil pessoas saíram protestando contra essa truculência, né, do regime contra essa manifestação, tá? E que isso é importante a gente retratar aqui para vocês. Bom, vamos para as ditaduras nos outros países da América Latina. Não vamos falar de todas, vamos pontuar Chile e Argentina. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, no Chile, a ditadura ocorreu de 1973 a 1990. Ela começou um pouquinho depois aqui no Brasil e acabou um pouquinho depois também, tá? Então, vocês podem, inclusive, observar que muitas ditaduras entram em distensão juntamente com a própria Guerra Fria, né? Não existe mais um contexto que sustente esses regimes, né? Então, no Chile, o Augusto Pinochet, que era um general do exército, ele se tornou ditador. Aqui no Brasil, nós tivemos 5 presidentes durante a ditadura. No Chile, teve somente o Pinochet. Então, o golpe que depois o Salvador Allende, que era o presidente democraticamente eleito, ocorreu em 11 de setembro de 1973. Esta imagem que vocês estão vendo, do Pinochet apertando a mão do Henry Kissinger, que era um agente aí do governo norte-americano que esteve em visita ao Chile, vocês têm no caderno do aluno, tá? Essa imagem aí. E vejam os dizeres de Kissinger quando se encontrou com Pinochet. Nós, os Estados Unidos, estamos solidários com o que você está a tentar fazer aqui. Queremos ajudar e não prejudicar. Então, fica muito claro que as ditaduras, com esta imagem, com esses dizeres, que as ditaduras da América Latina foram, sim, apoiadas pelos Estados Unidos. E o que o Pinochet estava tentando a fazer, né, como está ali na legenda da imagem, lá no Chile, né? Olhem aí na tela. Então, o golpe, a primeira imagem da esquerda, mostra uma cena aí do dia do golpe, quando o Palácio La Moneda foi invadido, né? E vejam que tem fumaça saindo, então houve ali uma ação mais contundente do Exército.
e teve a deposição do Salvador Allende, né? Inclusive, ele morreu nesse dia. Existem polêmicas quanto à morte, né? As versões oficiais tentaram dizer que o Allende se suicidou, né, para não entregar o poder, mas existem também investigações aí que trabalham com a possibilidade dele ter sido morto pelos militares. E a imagem da direita, nós temos o Estádio Nacional do Chile, que é isso mesmo que vocês estão lendo. Ele foi utilizado como campo de concentração durante a ditadura do Pinochet. Nos primeiros meses da ditadura no Chile, as pessoas que eram presas, né, por questões políticas, né, as pessoas que foram perseguidas pelo regime de Pinochet, muitas eram levadas para esse estádio, né? Só pelo fato de um estádio ter sido utilizado para encaminhar aí os presos políticos já demonstra que muita gente foi perseguida nesse momento, né? Precisava de um estádio para abrigar todas as pessoas, né? E investigações aí sobre violações dos direitos humanos apontam que houveram torturas naquele local e muitos, não resistindo, morreram. Um exemplo, um caso de pessoa ali que foi perseguida, de alguém que foi perseguido na ditadura chilena, foi o artista Víctor Jara. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. O Víctor Jara, se a gente for fazer uma comparação, ele seria como se fosse o Chico Buarque do Chile. Ele era escritor, poeta, músico, dramaturgo. Ele era uma pessoa muito influente e muito querida pelo povo chileno. E ele foi preso já nos primeiros dias do golpe militar, e ele foi encaminhado para um outro estádio, que não o Estádio Nacional, ele foi levado para o Estádio Chile. O Estádio Chile, na verdade, era uma espécie de ginásio poliesportivo, é o que a gente chama de ginásio aqui, né? É um espaço para a prática de esporte, só que menorzinho. E ele foi levado para lá, foi torturado, né? Existem teorias também sobre as torturas que ele sofreu. Dizem que ele teve as suas mãos quebradas durante as torturas, justamente por ele ser um escritor, né? Alguém teria dito para ele: a gente está quebrando a sua mão para que você não mais escreva. Mas quando o Víctor Jara estava sob custódia do exército, ou seja, quando ele estava no estádio, ele compôs o seu último poema chamado Estádio Chile, que vocês vão poder acessar pelo QR Code que aparece aí na tela. É bem contundente, é bem forte o conteúdo, e é o último poema que ele escreve, né? Poderia ser musicado, alguns também musicaram, né? Vocês vão poder ver aí nesse QR Code, que vai encaminhar vocês para um vídeo, que tem um fundo musical que também é de uma música do Víctor Jara. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho dele, e aí se tornou um símbolo para o Chile, para o povo chileno. Como vocês podem ver aí até no cartaz, né, onde diz que Víctor Jara vive no coração de seu povo. Certo, gente? Vamos agora acompanhar um pouquinho alguns detalhes, algumas características da ditadura na Argentina. Na Argentina, o regime militar ocorreu de 76 a 83, lembrando que existe um hiato aí, porque os governos que foram anteriores, aí no final da década de 60 e começo de 70, também foram militares. Então, houve uma eleição, a presidente Isabel Perón, democraticamente eleita, foi deposta também, né, em março de 76, e no lugar dela se instalou uma junta militar chefiada pelo general Jorge Rafael Videla. Esta imagem que vocês estão vendo também está no caderno do aluno, vocês podem dar uma olhadinha lá com maiores detalhes, né, quem tem a versão impressa. E, no caso da ditadura argentina, outros presidentes também foram se alternando, aí, como aconteceu no Brasil. Se a gente for pegar um exemplo de resistência da ditadura argentina, a gente não pode deixar de falar do movimento das Mães da Praça de Maio. Vamos dar uma olhadinha na tela. As Mães da Praça de Maio, né, que aí tem em espanhol como é o nome do movimento, é uma associação argentina de mães que tiveram seus filhos assassinados ou desaparecidos durante o terrorismo de Estado da ditadura militar, que governou o país entre 76 e 83.
elas usam lenços brancos na cabeça, que era para simbolizar as fraldas dos seus filhos perdidos, né? É importante retratar que algumas mães tiveram seus filhos separados delas, ainda crianças, ainda bebês, né? Eram pessoas que estavam sob custódia do Estado, ou seja, estavam presas, né? Mulheres grávidas, ou muitas delas já tinham os seus filhos, né? E os seus filhos foram retirados delas, e quando elas voltaram à liberdade, quando acabou a ditadura, elas não souberam mais do paradeiro dos seus filhos, fora aqueles também já adultos, né, que foram considerados subversivos, que foram presos e desaparecidos durante esse regime. Então, essas mães da Praça de Maio, elas representam essa resistência, elas também denunciam uma das práticas de terrorismo de Estado. Quando a gente fala terrorismo de Estado, gente, é quando o governo assume tais práticas. O governo da ditadura argentina, ele assumia que ele prendia, que ele torturava, né? Inclusive, tem um episódio da Copa de 1978, que foi na Argentina, né? Onde o governo, na época, até falou, olha, as pessoas podem vir apreciar os jogos aqui da Copa do Mundo tranquilamente, porque nós cuidamos dos comunistas, né? Quem achar imagens da Copa de 78 vai reparar que nas traves, né, do gol ali dos campos de futebol tem uma barrinha preta pintada lá embaixo, né? A trave não é toda pintada de branco, porque aquele preto é um protesto para denunciar o que estava acontecendo na Argentina, os graves crimes contra os direitos humanos que ocorriam naquele regime militar na Argentina. Vamos para uma interação via chat, dá uma olhadinha aí na tela, a questão que vai aparecer para vocês. Vamos retomar um pouquinho do que a gente conversou lá no começo da aula sobre a Operação Condor. Talvez alguns tenham acessado o QR Code que apareceu ali na aula, né? Num dos slides nossos aqui. E vocês vão ter aí um minutinho para responder a ponte alternativa que corresponde ao objetivo da Operação Condor. Em 1 minuto a gente volta. Voltamos para a interação. Professora Luíse, 99% dos estudantes colocaram a letra D como uma afirmativa correta. E por que 99%? Porque apareceu um Ezinho perdido por aqui. Mas a 99% aqui da interação, a garotada foi na letra D. Vamos lá, vamos olhar aí na nossa tela a correção. Eu vou fazer o comentário com vocês aí, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D, né? Um dos objetivos da Operação Condor era, né, aparelhar a repressão de grupos contra grupos ativistas e de oposição aos regimes militares. Era um aparelhamento em nível internacional, né? Uma interligação entre todos os países que tinham ditaduras na América do Sul, né? Então, a alternativa A, que fala da alteração das fronteiras, não era esse o objetivo, né? Os países tiveram seu território ali respeitado, não houve nenhum tipo de unificação, inclusive nem unificação de exércitos, como sugere a alternativa B, né? Então, isso também não tem sentido. Interferência militar de potências mundiais, talvez alguns estudantes tenham caído nessa por conta da presença, né, do apoio norte-americano, né? Os Estados Unidos eram uma potência mundial naquele momento, despontando junto aí à União Soviética, mas não houve uma interferência militar, ou seja, tropas de países, né, dessas potências atuando, né,
tivemos apoio político, mas a atuação militar foram dos próprios exércitos desses países que adotaram esses regimes militares aí. E a unificação de governos nacionalistas na América do Sul, né, a própria ditadura alinhando-se aos Estados Unidos, alinhando-se ao capitalismo, não admite muito a ideia de governo nacionalista. Isso a gente viu nas aulas anteriores, né? A questão ali daquele revezamento. Vocês viram que governos que tinham um caráter mais nacionalista, como o do Getúlio Vargas e do João Goulart, não foram muito para frente, tá? Então, também a alternativa E descartada. Todos os estudantes que apontaram a alternativa D, parabéns, está correto. Eu vou aproveitar também aqui o momento da aula para agradecer aos professores que participam das nossas aulas. Na aula passada, que foi uma aula muito bacana, a gente falou dos movimentos culturais, muitos professores deram indicações ali de filmes. Um deles é o filme Uma Noite em 67. Eu não poderia deixar de passar isso, porque é um documentário maravilhoso e que simboliza muito esse momento, né? 67, a ditadura militar já estava instaurada no Brasil, e vocês vão ver claramente a questão da resistência pacífica, né, que ocorreu na ditadura aqui no Brasil, que é a ditadura por meio da arte, né? Até na primeira imagem ali da nossa aula, a gente viu artistas do teatro e da televisão indo para as ruas com cartazes, né, pedindo pelo fim da censura. Então, vocês vejam que as artes atuaram aí como um foco de resistência ao regime militar. Então, eu reforço a indicação feita por vários professores no nosso chat na semana passada para que assistam Uma Noite em 67. Inclusive, vai ter uma questão ali sobre música alienada, música de protesto, que vai bem ser discutida na nossa aula da semana que vem. Vamos fazer a indicação da atividade complementar para a gente encerrar, então, a nossa aula? Então, a nossa atividade complementar vai sair também do nosso caderno do aluno, né? A situação de aprendizagem 2. Vejam aí, é o tema das nossas aulas passadas. Então, tá nesse roteiro aí, certo? Nós temos esse roteiro de pesquisa para vocês. Então, são vários pontos que vocês podem escolher aí. Está na página 68 do caderno do aluno esse mesmo roteiro, onde vocês vão traçar aí. Vocês podem, inclusive, sistematizar por meio de uma tabela, né? Os países que tiveram regimes ditatoriais, né? Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Paraguai. Vão pontuar o período de vigência, quando começou e quando acabou. Os ditadores, ou seja, as pessoas que governaram, né? Qual foi a participação dos Estados Unidos nesse momento? Questão dos mortos e desaparecidos, né? O saldo. Grupos de resistência, ou seja, formas de resistência aos regimes militares que ocorreram, né, tanto a resistência armada como a civil, né, que são a questão dos artistas, aí como eu acabei de falar, e como foi o processo de democratização, né, como é que se voltou a democracia nesses países. Quem não tem o caderno pode acessar por meio do QR Code, que vai aparecer aí na tela, tá? Vocês vão ver com maiores detalhes, vão ver as imagens que eu pontuei para vocês, o texto. Tá aí o QR Code, o link para o caderno volume 3 da 3ª série do ensino médio. Não esqueçam, se vocês quiserem apresentar para nós o resultado do trabalho de vocês, #EuNoCMSP nas redes sociais. Vou pontuar aqui a questão da nossa atitude historiadora, é importante. Vocês podem até tirar print dessa tela aí, para que vocês organizem melhor a pesquisa de vocês. Lembre-se que a nossa atividade complementar é uma proposta de pesquisa com vários pontos. Então, está aí essa atitude historiadora que vai ajudá-los a executar esta tarefa, esta atividade complementar, para vocês se aprofundarem neste assunto que tratamos hoje. E, claro, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Está aí o QR Code e também o link onde vocês vão poder avaliar a nossa aula, dizer se foi boa, se foi ruim, se gostou, se não gostou, se faltou alguma coisa. E nós vamos ficar ansiosos pela opinião de vocês. Professor Carlos, muitíssimo obrigada por acompanhar a nossa aula de hoje. Excelente aula, inquietante em todos os seus aspectos. Galera, continue estudando. Estudar é o caminho. Professores, muito obrigado pelos elogios que vocês colocaram aqui no chat. Vocês só fortalecem e, claro, vocês também são demais. Tchau, até a próxima aula.
Tchau, tchau, pessoal. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, informática básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!